Bom dia, está começando agora para Manaus e todos os municípios do Amazonas o programa Panorama Jurídico. E você já pode participar pelos telefones e pelas redes sociais. A reforma trabalhista, aprovada pela Lei 13.467 deste ano de 2017, vem trazendo muita polêmica. A nova lei, dentre muitas alterações, a CLT, prevê que as mulheres grávidas não podem trabalhar em local de insalubridade máxima e nos demais graus médio e mínimo. Só serão afastadas se houver atestado médico recomendando a necessidade de afastamento, assinado por um médico. Já as lactantes, de acordo com a lei, poderão trabalhar em locais de insalubridade máxima, exceto se houver pedido médico para não permitir. É certo que o profissional médico que emitir um atestado afirmando que a mulher poderá trabalhar em local insalubre, sem risco para ela e para o nascituro, estará assumindo grande responsabilidade, inclusive no âmbito civil e penal. Para fazer isso com alguma segurança, o médico terá que examinar o ambiente de trabalho e ouvir as duas partes e colegas de trabalho da mulher. Por isso, somente sob esse aspecto será complicada a aplicação prática dessa alteração legal. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana com o desembargador federal do Trabalho, Dr. José Dantas Góes. Não saia daí. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E você já pode participar por meio dos telefones e redes sociais. E o nosso entrevistado deste sábado, com muita honra, é o desembargador federal do Trabalho, Dr. José Dantas Góes, graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. Bom dia, doutor. Muito obrigado, doutor Eliezer, pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade, satisfação é toda nossa. Nós hoje temos uma imensa satisfação em tê-lo aqui, porque o senhor vai dar umas dicas para o nosso público de casa sobre essa nova lei trabalhista, que é uma reforma geral que muda praticamente toda a CLT, com essa lei 13.467. Desembargador, em linhas gerais, o que o senhor diria sobre essa nova ferramenta na legislação do trabalho? Existe muita coisa positiva, negativa, está protegendo bem o trabalhador, o empregador. Qual seria o balanço que o senhor faria, assim, em poucas palavras, do início dessa lei, que ainda vai entrar em vigência no dia 11 de novembro? 11 de novembro, passa o período do vacácio, lege, né? Isso. Então vamos ter essa nova ferramenta. O senhor pode dar essa dica para o nosso público sobre essa lei, como é que está? O senhor está visualizando? Olha, eu visualizo essa legislação, primeiro, como os pontos abordados desnecessários. A impressão que se tem é que
o legislador pegou todas as súmulas do TST que de alguma forma incomodavam o meio empresarial e cuidou de fazer dispositivos para mudar o entendimento do judiciário trabalhista. Houve uma preocupação muito exagerada com a atuação da Justiça do Trabalho. E a gente vê essa preocupação nas limitações impostas à edição de súmulas, na limitação imposta à interpretação de acordos e convenções coletivas. E isso aí certamente não vem na direção de apoiar o trabalhador, não é? Isso aí houve uma flexibilização dos direitos, sob o argumento de que, em assim agindo, iria se aumentar o número de empregados com carteira assinada. Não sei se isso irá efetivamente ocorrer, né? Criaram-se novas modalidades de contrato intermitente enfim, eu acho que, em linhas gerais, eu não vejo com bons olhos essa reforma, mas vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos ver se o que o governo vislumbrou irá se materializar. Ótimo. Desembargador, a nova legislação trabalhista prevê uma nova contagem de prazo, que são os dias úteis. Como é que o senhor está vendo isso aí? O senhor acha que vai tornar o processo mais lento? Vai haver um ganho na qualidade das argumentações para os advogados ou para os magistrados também? Como o senhor está visualizando essa questão? Olha, com certeza, esse tempo a mais virá em benefício de um trabalho mais acurado, um trabalho mais bem realizado, não só pelos advogados, como o senhor disse, como também pelos magistrados. Agora, isso já é uma tendência, não é? Que veio já com o CPC, a contagem de prazos em dias úteis. Não era aplicada à Justiça do Trabalho, porque exatamente o artigo 775 da CLT determinava que a contagem dos prazos seriam contínuos e irreleváveis. Isso impedia a aplicação do CPC direto ao processo do trabalho. Mas agora o legislador foi e mudou o teor deste artigo, né, determinando a contagem do prazo em dias úteis. Você me pergunta se eu acho isso prejudicial à celeridade? Acho que não. Os prazos trabalhistas são curtos, diferentemente do processo civil, em que o recurso, a apelação é em 15 dias. Isso. Né? O processo do trabalho são 8 dias, os prazos da maioria dos recursos. Mas vai elastizar um pouco com essa nova modalidade de contagem? Vai elastizar um pouco o prazo? Olha, muito pouca coisa. Imaginemos um prazo de 8 dias. Vai começar numa semana, o que é que nós não vamos contar? O fim de semana. Então, em regra geral, vai aumentar 2 dias. De 8 vai passar para 10. Eu não vejo nisso aí um prejuízo. Acho, como bem pontuou o senhor, que isso virá, esse aumento de prazo, em benefício. E devo lhe dizer que, quando era juiz de primeiro grau, eu já fazia isso. Eu sempre publicava as minhas sentenças na sexta-feira, para que o prazo começasse a contar na segunda, dando exatamente 2 dias a mais para o profissional poder preparar o recurso, se fosse o caso. Desembargador, essa nova legislação, ela traz muitas novidades. Dentre elas, eu escolhi aqui um item que eu creio que seja muito importante esclarecer bem isso aí para o nosso público. Ela tem uma previsão do dano extra patrimonial, que é o antigo dano moral, né? Então, ela prevê um tabelamento do valor das indenizações, de acordo com o ganho do trabalhador. Então, existe um critério balizador para que o magistrado possa atribuir um valor pelo dano patrimonial, que agora era o dano moral. O senhor entende que é positivo esse novo modelo? Por exemplo, é possível utilizar em um caso de acidente de trabalho,
doença ocupacional. Como é que o senhor vê essa questão? Sem dúvida. O legislador criou mais um título na CLT, né, o título 3B, que trata do dano extrapatrimonial, como o senhor bem disse. Esse título, o ponto mais palpitante dele é exatamente o artigo 223G, parágrafo 1º, que estabelece essa forma de cálculo do dano moral. Eu devo lhe dizer, primeiramente, que eu recebi com surpresa essa preocupação do legislador e vejo que isso poderá gerar algumas situações de injustiça. Com surpresa porque o Código Civil, no artigo 944, já prevê claramente que o dano será calculado conforme a sua extensão. A indenização será calculada conforme a sua extensão. Extensão da lesão, né? Exatamente, isso está no Código Civil. Então, eu vi com surpresa essa vinculação do valor da indenização ao salário do trabalhador. E veja, isso vai gerar situações que, por exemplo, um trabalhador que tem um salário elevado, mas que sofre um dano leve. O dano leve é até 3 vezes o salário do trabalhador. Ele pode receber uma indenização muito maior do que um trabalhador que tenha sofrido um dano gravíssimo, mas que receba salário mínimo. Então, esse tipo de distorção, certamente que pode acontecer. Isso não é um pouco injusto pelo princípio da isonomia, porque os trabalhadores estão com um tratamento diferenciado. Ora, se o outro, digamos que é um engenheiro, ganha mais, ele vai ter uma indenização melhor. O outro, porque é um pedreiro, vai ter uma indenização desse tamanho. Exato. Então, é muito... É injusto. Tem um exemplo que não é meu, é do Dr. Guilherme Feliciano, que é o presidente da nossa ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. A hipótese de estar num avião. Imagine um avião e que esse avião venha a sofrer um acidente. Todos que estão a bordo morrem. Muito bem. Os passageiros, os herdeiros dos passageiros, irão para a justiça comum. E lá não tem limite. Lá não há teto nenhum, não há tabela nenhuma para fixar o dano. Os tripulantes, comandante, copiloto, aeromoça, comissário, esses terão que ir para a Justiça do Trabalho. E lá terão o valor da sua vida tabelado. Porque o que é que se pode entender de dano gravíssimo, que é o máximo de 50 salários? Morte. Eu não consigo vislumbrar algo mais grave do que o sujeito perder a vida. Realmente então, eu creio que é o mais alto que existe. Sem dúvida alguma, como o senhor disse, isso aí vai afetar a questão do tratamento isonômico das pessoas, não é? O trabalhador vai ter o direito à lesão que ele sofrer vai ser limitada. O juiz está limitado, ainda que ele veja ali uma situação que merecesse uma reparação bem maior, ele estará limitado. Isso aí, com o tempo, eu creio que no dia a dia, com as causas concretas, talvez isso vá se moldando um pouco as realidades das situações, né? Com certeza. Desembargador, tem uma questão também que está sendo muito polêmica. É o seguinte, a questão do novo regime de custas para trabalhadores, sucumbência, honorários periciais e de advogados. O trabalhador, por exemplo, se ele se ausenta de uma audiência inaugural sem justificar, ele vai pagar as custas do processo, porque ele não justificou, faltou, e se ele pedir um absurdo ali, ele vai ser condenado em custas, e realmente isso não tinha antes. Agora isso é com o novo modelo da reforma trabalhista. Também o que eu tenho observado é o seguinte, que a empresa ela poderá, caso ela não possa comparecer numa audiência inaugural,
ela poderá também apresentar o advogado com a contestação e com isso ela vai evitar uma revelia. Eu não estou sabendo se é contra a matéria fática, se vai ser a confissão ficta, mas, na verdade, eu creio que está havendo aí um tratamento desigual do trabalhador para com o empregador. Porque o trabalhador, se ele faltar e não justificar, ele realmente vai ser condenado a pagar as custas. A empresa ela poderá faltar e mandar o advogado lá e ela não vai ser penalizada com a revelia. Então, essa questão, o senhor acha que também fere uma garantia constitucional do acesso à justiça com relação ao trabalhador? Olha, doutor Eliezer, com certeza, a preocupação do legislador ao instituir a obrigatoriedade do pagamento de custas também pelo empregado, certamente veio para combater essas ações que são propostas. A empresa é obrigada a contratar, a constituir um advogado, assumir despesas, comparecer à audiência, e o reclamante às vezes não aparecia, e a penação era o arquivamento do processo, mas sem maiores consequências financeiras, porque prevalece no âmbito da justiça comum, e essa regra era aplicada também à Justiça do Trabalho, que bastava declarar-se pobre, sem condições de arcar com as despesas processuais, para já receber o benefício da justiça gratuita. O legislador agora nessa reforma, no artigo 789, parágrafo 3º, ele cuidou de estabelecer que só pode ser beneficiário da justiça gratuita quem ganhe até 2 vezes o maior valor da contribuição previdenciária, dos benefícios previdenciários, que hoje gira em torno de 5.500 e alguma coisa. Então, 40% disso aí, que é o limite, vai dar 2.200 e poucos reais. Só vai poder se beneficiar da justiça gratuita quem ganha até esse limite. Houve uma melhora, porque a CLT hoje diz que a justiça gratuita será concedida a quem receber até 2 salários mínimos. Isso. Não é? Mas eu vejo como o senhor disse, uma violação ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que trata justamente do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Né? Ninguém pode excluir do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. E a lei parece que aí cuida disso, ao impedir que o empregado que seja condenado em custas e não as pague, venha a ser impedido de acessar o judiciário. Isso aí eu vejo realmente com muita preocupação esse dispositivo, porque viola o acesso à justiça, que verdade. A Constituição assegura. Não é? E isso aí certamente deve ser visto com muita cautela pelos juízes do trabalho. As custas devem ser executadas, a própria CLT prevê. Está devendo custas? Muito bem, o processo de execução aplica o mesmo executivo trabalhista para as custas. Então que se execute as custas do reclamante, mas impedindo... Mas não penaliza o trabalhador de ingressar novamente. E o que é mais interessante, o dispositivo ele não diz que ele fica impedido de ajuizar a inovação contra o mesmo empregador. Ele impede o acesso à justiça de forma geral genérica. Né? Realmente. Caracteriza mais ainda a violação à Constituição. Desembargador, tem uma outra questão que eu gostaria de colocar sob sua apreciação, que a reforma ela fala muito sobre o negociado, sobre o legislado. Então, isso aí parece até um contrassenso, porque ao mesmo tempo em que a reforma deu essa condição de negociação, ela, por outro lado, enfraqueceu os sindicatos, tirando a receita que eles têm anualmente obrigatória dos trabalhadores, se tornou optativo. Se o trabalhador quiser contribuir, ele contribui. Se não quiser também, ele não vai, é facultativo. Então, realmente, eu vejo aí que tem um contrassenso nessa questão toda. Eu não sei como é que o senhor está analisando esse ponto de vista aí. Parece, em princípio, que retirar a contribuição sindical
obrigatória, transformá-la em facultativa, vai gerar, no primeiro momento, um déficit de arrecadação por parte dos sindicatos. Principalmente se nós considerarmos que no universo dos trabalhadores, apenas algo em torno de 20% é sindicalizado. E certamente só esses aceitarão pagar a contribuição sindical. Eu vejo um lado positivo neste aspecto aí, né? Porque isso vai gerar para os sindicatos uma obrigação de atender melhor o seu associado e atender melhor amparando os seus direitos. Não é? Por quê? Porque se ele quiser aumentar o número de associados e, consequentemente, a sua renda, ele vai ter que fazer uma atuação mais próxima dos interesses dos trabalhadores. Não é? Não digo que não façam hoje, mas o número indica que o trabalhador não tem muito interesse em se sindicalizar. Não é? 20% apenas, acho um número pequeno. Então, diferentemente do que ocorre em outros países, né, onde o número de pessoas sindicalizadas é grande. Agora, essa prevalência do acordo coletivo ou da convenção coletiva sobre a lei do ajustado também tem que ser visto com cautela, não é? Porque não é todo dispositivo legal que pode ser olvidado por um acordo coletivo. Penso que as regras de proteção à saúde do trabalhador não podem, de forma nenhuma. E o interessante, a lei diz que as regras de intervalo, né, não têm mais natureza de proteção à saúde, o que vai de encontro a tudo o que a Organização Internacional do Trabalho definiu mundialmente. Né? Não estou falando nem em nível de Brasil, estou falando em termos mundiais. A preocupação com a saúde do trabalhador, ela é manifestada exatamente nas regras que limitam a duração do trabalho, que impõem a concessão de um intervalo intra-jornada, né, de natureza salarial, quando não concedido. Isso, mais uma vez, a lei vem modificar, transforma em... Essa lei, realmente, ela passou por cima da OIT, tudo, né? Sim, e de várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho, várias súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Nós podemos aí vislumbrar facilmente modificações das súmulas 219, 452, também a súmula 298, foi claramente modificada. Enfim, vários dispositivos sumulares do TST vão ter que ser revistos diante dessa nova legislação. Desembargador, o legislador da reforma da Lei 13.467, ele praticamente acusou as cortes regionais, o TST, de estarem legislando através de súmulas. Como é que o senhor está vislumbrando isso aí? Eles deixaram bem claro o intuito de conter a Justiça do Trabalho ao inserirem 3 parágrafos no artigo 8º da CLT. Né? O primeiro, ele apenas retira da aplicação subsidiária do Código Civil a compatibilidade dele com os princípios do trabalho. Mas isso não significa dizer que nós vamos pegar e aplicar qualquer dispositivo do Código Civil ao direito do trabalho, porque ainda ele vai ser vindicado de forma subsidiária, não supletiva. Então, só no que realmente não colidir com os princípios do direito do trabalho, o princípio da proteção, da irrenunciabilidade, é que vão efetivamente poder ser aplicados. Uhum. Agora, no que concerne às regras trabalhistas, eu vejo que neste ponto o TST vai sofrer uma limitação, porque o parágrafo 2º do artigo 8º, ele vem claramente impondo restrições para a edição de súmulas, não só pelo TST, como também pelo TRT. E
a maior pancada, digamos assim, no judiciário trabalhista vem no parágrafo 3º, que limita a atuação do Poder Judiciário na análise de acordo ou convenção coletiva aos requisitos de validade do ato jurídico. Ora, isso aí me parece contraria também alguns dispositivos constitucionais. O artigo 5º, inciso 35, a inafastabilidade da jurisdição. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, que trata do livre convencimento motivado das decisões trabalhistas, das decisões judiciais. E, veja, os requisitos do negócio jurídico: agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não vedada em lei. Eu, nos meus 26 anos de magistratura, nunca vi um acordo coletivo, uma convenção coletiva, que contrariasse esses requisitos do ato jurídico, da validade do ato jurídico. Sempre o agente é capaz, sempre o objeto é lícito, ou seja, estabelecer cláusulas trabalhistas, e sempre o meio é previsto em lei, convenção ou acordo coletivo. Então, em tese, o que pretendeu o legislador foi blindar da análise do Poder Judiciário, excluir da análise do Poder Judiciário qualquer acordo ou convenção coletiva, o que me parece, mais uma vez, violar claramente a Constituição. É verdade. Desembargador, vou só dar um alô aqui para o nosso público de casa. Pois não. Quem está chegando agora, quem acabou de ligar o televisor, não conseguiu pegar o início da entrevista. Essa entrevista é com o desembargador federal do Trabalho, Dr. José Dantas Góes. Ele está hoje aqui conosco, gentilmente dando uma contribuição na interpretação dessa nova ferramenta do trabalho que está realmente causando muita dúvida até dos operadores do direito. Então, esse programa completo vai estar logo mais no final desse programa no YouTube. Você pode acessar pelo portal do Holanda, através do meu blog, e lá você vai assistir novamente o programa completo. Vale a pena você acessar, porque esse assunto é interessante e nós estamos aqui com o desembargador, que é expert em questões trabalhistas. Desembargador, o nosso tempo realmente é muito exíguo, mas nós reservamos um espaço para o senhor fazer suas considerações finais. O senhor pode falar o que o senhor achar interessante, o que não foi perguntado. Fique à vontade, que o espaço é seu. Poderia ainda ser interessante, os advogados trabalhistas estão muito preocupados com a prescrição intercorrente e imaginando que vão ter com a regra também que impede o juiz de executar ex officio, salvo se a parte tiver com ius postulante, tiver sem advogado. É porque esse aqui é o grande problema, né? Porque vai ficar na responsabilidade do judiciário, do juiz, né? Se o reclamante está no jus postulante, ele não tem um advogado para ir lá e tomar uma atitude, e essa prescrição pode realmente causar um arquivamento do processo. Mas sabe, doutor Eliezer, eu imagino que essa necessidade da parte requerer execução, ela não significa dizer que a parte vai ter que pedir todos os atos consequentes da execução. Basta que ele peça que, uma vez transitado em julgado, seja executado. Esse pedido, ao meu ver, os advogados podem inserir calmamente na petição inicial. Não é? Já vem lá, ou seja, se houver condenação e houver algum título judicial para ser executado, o juiz já vai ter lá o pedido, né? E a partir daí o juiz impulsiona, né, ao pedido. A lei exige apenas que ele peça para executar. Está incluído no pedido. Eu acho até que essa regra contraria a irrenunciabilidade, porque imaginemos que um reclamante ganhe um direito de caráter alimentar, irrenunciável, mas não peça a execução. Então ele vai estar, essa regra implicitamente admite a renúncia do direito trabalhista, que é um princípio basilar da CLT, não é? Que é um irrenunciável. É verdade. Desembargador, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui.
Agradecemos a todos que participaram pelos telefones, pelas redes sociais. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa. Obrigado.